Capítulo 6 da contestação. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, inciso 1, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Inciso 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, de conciliação ou de mediação, apresentado pelo réu, para ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1. Inciso 3º. Prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Parágrafo 1º. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2º será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo, é o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões do fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, inciso 1, inexistência ou nulidade da citação. Inciso 2, incompetência absoluta e relativa. Inciso 3, incorreção do valor da causa. Inciso 4, inépcia da petição inicial. Inciso 5, perempção. Inciso 6, litispendência. Inciso 7, coisa julgada. Inciso 8, conexão. Inciso 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Inciso 10, convenção de arbitragem. Inciso 11, ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inciso 12, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Inciso 13, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2º. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Parágrafo 3º. Há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Parágrafo 4º. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Parágrafo 5º. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial, para a substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu, excluído, que serão fixadas entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório nos termos do artigo 85,
Parágrafo 8. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Parágrafo 1º. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no curso de 15 dias à alteração da petição inicial, para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do artigo 338. Parágrafo 2º. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passível o sujeito indicado pelo réu. Artigo 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no fórum de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. A contestação será submetida à livre distribuição, ou se o réu houver sido citado, por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Parágrafo 2º. Reconhecida a competência do foro, indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Parágrafo 3º. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada. Parágrafo 4º. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para audiência, de conciliação ou de mediação. Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se, inciso 1, não for admissível a seu respeito a confissão. Inciso 2. A petição inicial não tiver acompanhada de instrumento que a lei considerar na substância do ato. Inciso 3. Estiver em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação, especificada dos fatos, não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo ou ao curador especial. Artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, inciso 1, relativas a direito ou a fato superveniente. Inciso 2, competir ao juiz conhecer delas de ofício. Inciso 3, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Capítulo 7 da Reconvenção. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta quanto o autor e terceiro. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção
deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção, independentemente de oferecer contestação.